Bom, então agora oficialmente, boa tarde que sai na gravação, né, professora Agatha e professora Cida? Esse é o que importa. Então, espero que todos os alunos sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradeço a professora Agatha, professora Cida, que estão aqui hoje, que vão trazer aqui muitas informações importantes para que os alunos possam aplicar as atividades de extensão ao longo da sua trajetória acadêmica. Agradeço ao professor Tremonte, né, por estar aqui no Valeu. chat, ajudando, e fique à vontade, professor, nos intervalos aí para se manifestar, trazer algum apontamento, né, a gente está em casa. E os alunos também, por favor, todas as dúvidas que tiverem, podem enviar aí no chat, para que a gente possa estar sanando essas dúvidas, esclarecendo, batendo um papo aqui, e que essas lives aqui sejam produtivas, tá bom? Professora Agatha, professora Cida, agora, oficialmente, podem dar uma boa tarde aqui. Então, boa tarde, né, a todos os alunos, né? Boa tarde aos professores, professor Vitor, professor Termonte, que está aqui também nos Olá, auxiliando. Agradeço, né, a mais uma oportunidade e me sinto extremamente grata porque, na realidade, a gente é a única chance que nós temos, né, de lidar com com vocês entre aspas, né? Apesar de ainda ser online, mas pelo menos, né, vocês vão poder tirar dúvidas. Então, isso é muito importante para a gente. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. é isso aí. Concordo com a professora Agatha. Boa tarde, eu sou a professora Cida. Agradeço a oportunidade, a parceria de sempre, professora Agatha, professor Vitor, professor Tremonte, que nos acompanha, e a todos os alunos e Valeu. alunas que nos assistem ou que chegarão aqui depois na gravação, bem-vindos. E, de fato, é uma oportunidade que a gente agradece muito de sair do AVA e estar aqui com mais imagem, né, e voz com vocês. Estou muito grata pela parceria, pela partilha. Excelente. Realmente nós temos poucos encontros, né? E esses encontros de extensão é uma oportunidade ímpar para que a gente possa, de fato, estar dialogando sobre assuntos importantes e sobre atividades que vão ser bem importantes na trajetória de vocês, tá? A gente acaba esquecendo de se apresentar, né? Esqueci de me apresentar aqui, sou o professor Vitor, estou responsável por essa disciplina e são lives que nós estamos realizando no âmbito da disciplina de métodos para a produção do conhecimento, tá? Então, uma disciplina do segundo semestre, são lives obrigatórias para todos os alunos do segundo semestre em diante, tá? Então, os alunos que não assistiram nos semestres anteriores, em 2025 em 2025 2, podem estar assistindo agora essas lives, preenchendo a lista de presença, né, de cada uma das lives para garantir a participação, tá? Então, atividades de extensão são atividades obrigatórias, tá? E no âmbito da disciplina de métodos para a produção do conhecimento, nós realizamos 4 lives e que todos os alunos do segundo, terceiro, quarto, quinto semestre têm que assistir. Se já assistiram em algum semestre anterior, então não precisa assistir mais, né? Se não assistiu, é importante que assista e preencha a lista de presença, porque esse é o comprovante de vocês de terem participado dessas lives. Então, essa lista de presença, eu estou citando, a gente vai disponibilizar ao final desta live, tá? Por meio de um link e um QR Code, tá? E ela vai ficar disponível até o dia 31 de maio, tá? Então, fiquem atentos para não perderem o prazo, tá? Porque é uma atividade muito importante que não só para constar como uma participação, né, no checklist, na jornada acadêmica de vocês, mas é algo que vai ser significativo para o desenvolvimento das atividades de extensão ao longo dos próximos semestres. Lá no sexto semestre, vocês vão lembrar aqui bastante do que a professora Agatha, do que a professora Cida trouxeram, com certeza. Tá bom? Então, estou aqui no chat, professora Cida, que vai iniciar aqui a apresentação. Por favor, fique à vontade, tá? O palco é da senhora.
Tá no mudo, professora, mas eu já estou vendo em tela cheia aqui. Ah, Ela está maravilha. ok. A apresentação visual está ok. Opa, muito obrigada. Vamos lá, pessoal, falar sobre mais um formato de comunicação. Eu sou a professora Cida, mediadora online da disciplina Métodos para a Produção do Conhecimento. Novamente agradeço aqui a oportunidade, a parceria com os professores, estar em contato com vocês. Eu vou trazer algumas informações, recomendações sobre como desenvolver e apresentar um seminário temático. E antes do início, eu gostaria de situar vocês que para essa apresentação eu escolhi fontes diferentes, né? Algumas fontes, por um marcador, algumas fontes são livros didáticos, acadêmicos, mais clássicos, e outras são fontes do meio corporativo, mas são fontes que agregam bastante com relação à apresentação, né, ao posicionamento do comunicador. Então, essas imagens são alguns dos livros que estão referenciados no final da apresentação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos situar o que é um seminário, qual é o objetivo, por que que ele é interessante como uma forma de se comunicar. Então, além de comunicação, ele também é, pessoal, uma técnica de estudo. Sim, é um objeto de estudo, uma ferramenta em que vocês podem desenvolver o conhecimento através de pesquisa e divulgar, né, o que vocês refletiram, analisaram e encontraram de resultados. Então, o seminário, ele pode agregar no sentido de fazer com que vocês se envolvam nesse ambiente de aprendizagem de uma forma a organizar, esquematizar, sistematizar a pesquisa que vocês realizaram com a devida temática, né? Seja no projeto integrador, seja no trabalho de conclusão de curso. Então, a ideia é que vocês tenham uma ferramenta para se comunicar, divulgando o conhecimento que acabaram de adquirir e que desejam assistir a uma comunidade. E aí, olha, interessante, em uma das fontes eu encontrei que o seminário é também uma prática utilizada em programas de empreendedorismo, né, com experiências internacionais, especificamente aqui na Europa. Então, além de estudo de caso, situação problema, jogos, o seminário também aparece para desenvolver habilidades para os jovens empreendedores. Achei isso bem interessante para a gente também trazer um pouco de assuntos contemporâneos, né, do mundo mesmo, do mercado, não só dos muros acadêmicos. E aí, eu vou perguntar para vocês, eu vou convidar vocês, na verdade, para visitarem um momento em que vocês se apresentaram, né? Seja na forma de seminário, palestra, mesa redonda, pode ser no ensino médio ou mesmo na área profissional. Vocês lembram desse momento em que vocês estavam entusiasmadíssimos para apresentar uma ideia e a plateia estava desinteressada, apática, com um semblante do que eu estou fazendo aqui? Ou que horas isso vai terminar, né? Aquela sensação de espero que acabe logo. Então, salva essa recordação e no final da apresentação a gente volta para isso, tá? Bom, essa apresentação eu estruturei para vocês sobre um olhar, né, de desenvolver e apresentar seminário, e, sobretudo, olhando aqui para um roteiro, né, que será o guia de vocês na apresentação, como vocês vão organizar a forma visual de mostrar as informações para o público e que assuntos vocês podem selecionar a partir da pesquisa já concluída, né, do texto que vocês produziram. E como é isso de tempo, quanto tempo, qual é o tempo ideal, quanto tempo eu posso, né, me envolver com a plateia, e as formas de apresentação, né, de exposição propriamente dita. Então, vamos começar aqui com o roteiro. O roteiro vai ser o momento em que você e o grupo vão conversar
para definir, né, os tópicos, definir como é que vai ser essa estrutura, começo, meio e fim, para a apresentação. Então, de início, é interessante que vocês já saibam quem são os apresentadores, qual é a finalidade, o objetivo do seminário que vocês vão expor, selecionar quais seriam os tópicos, né, do conteúdo. Vai ter também, durante o seminário, de se pensar como é o começo, meio e fim, né? O trio clássico, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Quando é que vocês começam a levantar a plateia e vocês passeiam pelo assunto e depois fazem ali uma síntese, um fechamento. E também eu vou trazer uma sugestão para que vocês, ao final da apresentação, tragam alguma recomendação de leitura, ou mesmo mídia, ou podem praticar uma dinâmica, né, fazer uma atividade ali com o pessoal da plateia, do público que está assistindo vocês, né? É interessante que vocês considerem apresentar as referências, as fontes, né, que fundamentaram o estudo e a apresentação, e, por fim, reservem um tempo para essas interações. E, às vezes, nem é uma dinâmica, mas vocês terem uma escutativa para trazer a plateia mais próxima de vocês e do assunto, compartilhando ali experiências, ou mesmo fazendo as perguntas. Então, vamos começar com o primeiro, que é o roteiro. Então, o seminário, ele deve ter começo envolvente, né? Essa é a fala de um professor. O meio informativo, o final sintetizado e o encerramento com essa proximidade de escutar o público de vocês. Então, pegando carona aqui nas excelências, né, de comunicadores desse tempo mais contemporâneo, o Carmine Gallo traz a regra dos 3 pontos. Ele fala que a eficiência dessa regra está em trazer o trio de assuntos, porque para ele prende mais o público, organiza o raciocínio e, sobretudo, o cérebro processa melhor quando você apresenta 3 pontos. Então, um exemplo, se você vai falar de sustentabilidade, então você pode falar para o público de vocês. Olha aí, pessoal, nós vamos falar de 3 pilares de sustentabilidade, economia, reciclagem, consciência. Então, o público já está se situando no caminho que vocês vão apresentar. A hora que vocês falarem sobre economia de energia, ele sabe que na sequência tem mais um ponto. Quando chegar em consciência de consumo, ele sabe que você está finalizando as ideias sendo da transmissão que vocês querem passar, né, conforme os estudos de vocês. Saindo do roteiro, a gente começa o segundo tópico, que é sobre forma. Então, a forma é aquele momento em que você e o grupo vão pensar de que maneira vocês querem expor visualmente a apresentação de vocês. Então, é uma organização e uma estética visual, porque o roteiro vai trazer para o grupo como vai ser início, meio e fim. A forma de apresentar as informações vai conduzir o público com a fala e com as informações. Então, o público vai olhar para o seu material visual e acompanhar você com a fala. Então, é importante que a gente deixe o público olhando, só tendo informação visualmente, mas apreciando a sua desenvoltura, o seu conteúdo, diferentemente de olhar só para você ou de olhar só para a apresentação visual. Então, de que forma a gente consegue fazer um equilíbrio, né, entre visual e auditivo? Então, para você e para o grupo, é interessante conhecer qual vai ser o público, já conhecer como vai ser o local de apresentação, quais são os recursos que vocês terão. Terão microfone com caixa de som, terão projetor de imagem, que tipo de projeção, que tipo de arquivo suporta o equipamento. Se vocês têm algum vídeo que vai precisar de acesso à internet, procure saber como é o sinal da internet nesse lugar, nesse local. Isso é importante para vocês se prepararem
e conseguirem atingir o objetivo, que é passar as informações da maneira como vocês se organizaram para isso. Então, também é interessante você e o grupo escolher o recurso tecnológico que vai utilizar para montar a apresentação. Pensem sempre numa sequência lógica dos assuntos. Então, qual é o assunto mais geral para vocês iniciarem? E qual é o assunto mais específico para vocês finalizarem? Então, que veja nessa apresentação de agora, o mais geral é conceituar e passar a finalidade de o que é um seminário temático. E o meu final vai ser terminar com como é mesmo a apresentação de um seminário temático. Então, vale aquela regra do trabalho acadêmico, do assunto mais geral para o assunto mais específico. E aí, quando vocês definirem os tópicos, simplifiquem. A gente vai ver na parte de imagem e texto e gráfico, o mais simples possível para que o público olhe, visualize e já receba a mensagem. É para não ficar preso ao slide, é para ficar preso à apresentação do grupo, né, de quem está falando no momento. E a regra de clareza, objetividade, comunicação eficiente vale aqui para a escrita e também para comunicação verbal e não verbal. E aí, ainda sobre essa construção da parte estética da forma, eu trago a ideia do minimalismo, que é menos texto e mais impacto visual. Então, na hora de montar a apresentação, o que sobre aquele assunto vocês querem passar especificamente e de que maneira vocês podem impactar a visualização do público. Então, duas ideias aqui dos comunicadores. Os slides devem ser um guia para o orientador, né? Para o comunicador. E também um apoio para o público. Então, o slide não é para ser lido, o slide é para ser olhado, se orientado, e o público da mesma forma. Ah, ele está falando desse tópico de consumo consciente. Então, eu vou ouvir a fala ou ver imagens sobre o assunto, mas não ficar preso à imagem do slide, né, se for o caso. E a outra ideia é que foque em imagens poderosas, né, que vão sustentar a fala. Então, a imagem tem que ter coerência com a fala. E de que maneira essa imagem vai trazer informação não verbal, visual, para aquilo que você está falando. E ainda dentro dessa forma, como é que a gente faz esteticamente a apresentação de textos e slides, as minhas recomendações são frases curtas, a não ser que seja um conceito, com uma citação direta ou indireta, né? Como eu fiz na parte inicial ali do conceito e finalidade, mas que vocês usem tópicos, palavras-chave, ideias centrais, porque estando ali só aquele trecho curto, você se direciona, se situa e já olha para o público para poder comunicar a informação. Diferentemente, se tiver texto muito denso, você se prende ao slide e não à fala olhando para o público, percebem? A questão da fonte é importante, então, como você vai conhecer o local, então você vai saber qual é a distância que vai ficar da apresentação dos oradores para o público. Então, capricha aí nessa fonte, capricha também num contraste, o fundo claro, a fonte escura, ou vice-versa. Você pode gostar de poucos tons de cores na sua forma estética de apresentar, você pode gostar de mais colorido. Isso é indiferente. O importante é que o que você escrever seja visualizado a média e longa distâncias com uma plateia muito extensa. E aqui recomendações para evitar texto longo, vocabulário com jargão técnico muito rebuscado, sem explicação, abreviação sem contexto, né? Se for abreviar, você fala o que significa aquela sigla, ou em momento anterior já apareceu por extenso a sigla, né? Ou a abreviatura. E evitem erros gramaticais, como vocês serão um grupo, possivelmente, então vai passar a revisão por vários olhares,
Então, possivelmente, vocês conseguem não cometer aqui esses erros gramaticais, que são erros de digitação também. Professores fazem isso, viu? Acreditem. Ainda dentro da forma, da parte estética, a parte das imagens, né? Cuidado para não sobrecarregar de imagens, né? Imagens que realmente estejam alinhadas, conectadas com o conteúdo que você está explanando. De preferência que sejam imagens reais. Se você fez um estudo de caso para assistir aquela comunidade, peça permissão para apresentar algumas imagens exatamente sobre aquele tipo de local, de pessoas, de processo, de ações, de atividades, de cenário. Diagramas e ilustrações com boa resolução, cuidado quando a gente quer ampliar ou reduzir, acaba deixando uma imagem mais borrada, né? Ou então desfocada. E vocês também podem usar ícones, né? Ó, usei um ícone aqui, lá no Ava eu uso uns emojis para trazer um pouco de visual, de emoção, né? De informação não verbal também. E aí, com relação às imagens, o que que a gente pode evitar? Eu sugiro que evite aquelas imagens geradas, né, por inteligência artificial, que realmente não se conecte mesmo com o assunto. Imagens também de bancos de dados, também genéricos. Se você tem oportunidade de registrar imagens do local, muito melhor, porque vai ser mais realista, né? O pessoal vai ser conduzido com a sua ideia pela imagem. Já falei das imagens desfocadas e imagens só mesmo para pôr espaço ali no slide. São imagens que realmente vão só decorar e não vão ter uma sinergia ali com a sua fala. Por fim, sobre forma, a gente chega em gráficos e tabelas, né? Então, se o estudo demandou uma análise de dados, produziu resultados, se você tem nessa exposição de ilustrações nesses formatos, a sugestão é que eles sejam o mais simples, mais limpo, mais clean, que quem está na plateia olhe para o gráfico, já perceba quais são as informações, qual é o título, né? Que seja um título curto, que você trabalhe bem as cores, que você não carregue nas informações. Às vezes a legenda fica pequena, a gente não identifica a qual cor pertence àquele critério, ou mesmo o número, se tem um percentual, se tem um gráfico de linhas. É interessante que o gráfico substitua o texto, sim, é bem-vindo, mas que ele informe, né? Não seja ali, meramente ilustrativo. E as tabelas também, vocês podem enxugar os dados da tabela do material de estudo para apresentar, de forma que o público consiga acompanhar a sua informação. E você também se direcione para a tabela, aponte a informação a qual você está mencionando e explicando. Isso também é uma forma de conduzir, né? De fazer o público passear com você. E aí o público não se dispersa, né? Não fica confuso. Saindo do roteiro da forma, a gente chega nesse outro tópico ainda sobre desenvolvimento do seminário, que é o conteúdo. Eu tenho aqui um texto produzido, né? Eu quero divulgar o que eu aprendi no estudo, que eu analisei e produzi, né? De resultado, de produto, de serviço, de processo, enfim. De que forma eu coloco tudo isso que está aqui no texto numa apresentação, porque tudo é interessante. Calma, é interessante, mas para uma apresentação oral, a gente vai escolher partes mais importantes. Então, na hora de você montar esse conteúdo, é interessante que, inicialmente, ali os primeiros slides, vocês informem o público qual é a instituição de ensino, qual é o curso, leiam o título da apresentação, né, da temática, se apresentem. No slide pode ter ali o ano de apresentação, semestre, ano, mês e ano, uma data, né? Para que quem pegar esse material posteriormente tenha ideia de quando isso foi produzido.
E aí tem o trio, novamente, introdução, desenvolvimento e conclusão, com esses tópicos, né, que são recomendações, pessoal. Aqui são sugestões, vocês podem reduzir ou ampliar. Mas a ideia é que esse conteúdo traga qual é a finalidade desse encontro que vocês estão tendo com a organização, com o público, né, com aquela comunidade. E qual é a intenção da visita de vocês, que ação vocês pretendem fazer e de que forma vocês estão ali para contribuir, para colaborar com essa comunidade. É interessante situá-los, né, o cenário, a contextualização ali da temática, enalteçam qual é esse ponto importante no qual vocês se debruçaram de análise e também querem transferir, transmitir, compartilhar com o público, e quais são os objetivos, né, dessa proposta que vocês que estudaram e estão levando para eles. Depois, vocês vão ter observações sobre o local e sobre o público também. Então, alguma forma, algum conteúdo que vocês apresentem, o que vocês estudaram, o local, o setor, a atividade específica, os envolvidos, né? Isso, além de informá-los e transmitir o conhecimento do estudo de vocês, vai aproximar o público, que aí eles já é o conteúdo deles, né? Está inerente a eles, seja a rotina de trabalho ou seja algo que eles buscam, né, para acrescentar ali a atividade. Então, é uma forma, essa introdução, desenvolvimento, é uma forma de você já trazer o público para si. Se aqueles que começam mais dispersos, estão se situando, agora é a hora de vocês se aproximarem desse público. Então, caprichem nesse conteúdo, né, sobre o estudo. E aí vocês vão apresentar a parte de informações, dados que foram coletados, discutidos, organizados, tratados, simulados, analisados, conforme tiver sido a linha de pesquisa que vocês utilizaram. Então, tragam também essas informações, gráficos, tabelas, imagens, tópicos, da forma que vocês acharem melhor transmitir essas informações. E é interessante no conteúdo vocês também compartilharem as reflexões que fizeram, as discussões, que resultado chegou a análise de vocês, se é uma melhoria para o processo, se é a solução de um problema. Então, ali também vocês prendem a plateia e passam a informação que é a finalidade de vocês estarem ali aplicando aquela comunicação. E aí, na parte de conclusão, é importante que vocês façam ali uma síntese, né? Um apanhado, um fechamento do que foi trabalhado aqui nessa parte principal do conteúdo, tá? Então, sempre retomem os pontos e façam ali uma organização final para que o público perceba se acompanhou todas aquelas informações ou se ficou alguma lacuna ali para ele perguntar no final ou buscar mais informações. E aí, ainda sobre conteúdo, como eu vou fazer com vocês, é interessante passar, olha, nos embasamos nesse material, então passem as fontes, as referências, né? Se tiver material para recomendar também é nesse momento final. E aí, lembrem-se de agradecer, de se posicionar e também, se vocês se dispuserem, tiverem tempo e sentirem e tiverem preparado uma dinâmica, deixa uma pergunta para reflexão, distribui um material, né? A professora Agatha vai trabalhar 2 materiais com você. Essa é a hora de vocês distribuírem o material, no final aqui vocês vão deixar uma parte do conteúdo para isso. E aí, sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, inspirada nesses autores mais contemporâneos que trabalham, né, com grandes comunicadores, né, professores trouxeram exemplos aí, Steve Jobs, está nos livros também, Barack Obama e outros, Martin Luther King, professora falou sobre isso. Então, com inspiração do que esses autores mais do meio profissional
trazem para a gente, eu peguei algumas dicas, né? Eu achei bem interessante para esse nosso mundo do empreendedorismo, né? Não só do cenário acadêmico. Então, o Dale Carnegie, vocês devem ter ouvido falar dele, do livro Como Influenciar Pessoas. O que eu trouxe aqui é Como Se Comunicar com Eficiência. Ele fala que esse início de conteúdo é bom vocês aplicarem uma técnica de que ele chama de gancho, né? Então, começar com uma pergunta, ou então começar com uma informação impactante, né? Porque aí o público já para e se direciona para você, para assistir a apresentação. Se for uma pergunta, ele vai querer, ao longo da apresentação, ele vai querer a resposta daquela pergunta, né? Ou realmente de uma informação que chame a atenção. Então, um exemplo para isso poderia ser: vocês sabiam que ao final dessa apresentação já terão sido descartadas toneladas de plástico? Então, já chamou a atenção do público para algo da realidade, né? Não algo muito teórico. Então, é uma forma de você ter realmente esse envolvimento inicial com o público. Para a introdução, eu trouxe duas ideias aqui também desses autores. Então, um fala sobre a humanização, né? Então, trazer para o público uma narrativa pessoal ou profissional da sua experiência. E aí, essa narrativa vai envolver o público, né? Você vai iniciar com essa parte pessoal, né? Com essa história, que a gente conhece storytelling, né? Também de livros. E de filosofia, né, de técnicas de ensino, inclusive. E aí ele diz que as pessoas esquecem dados e informações. Elas vão lembrar da narrativa que você levar, né, como experiência, e depois vão associar o dia a dia com aquilo que escutou. Eu escutei que o Steve Jobs fazia tal rotina. Então, é uma narrativa de início, né? Você se coloca ali pessoalmente, mas depois você já deixa para o público pensar em si próprio, né? Cada um pensar na realidade individual. Então, um exemplo seria quando eu tentei aplicar isso pela primeira vez, né? Então, está trazendo para si, eu quase desisti. Aí leva para o público, exatamente esse erro que eu quero ajudar vocês a evitar. Então, você começa com a narrativa pessoal, mas você já transfere a reflexão para o seu cliente, o seu público-alvo ali, que é mais importante do que você ficar o que eles chamam, né? Esses autores chamam do egocentrismo na narrativa, só falando de si e não deixar para o público se envolver, né, com aquela informação. E a outra dica de desenvolvimento para o conteúdo é trabalhar com uma jornada, né? Uma jornada de transformação, de mudança. Então, a dica do autor é que você transforme toda a narrativa do desenvolvimento do conteúdo com um processo de pensamento, de análise. Então, conduza o público de um ponto ao outro. Então, esse ponto pode ser: inicie com um problema e trabalhe toda a fala até que o público chegue e você informe a solução. Ou então, uma situação que precisava de uma melhoria, então você passeia com as informações do estudo para o público ficar interessado no desenvolvimento e receber informação na conclusão de qual foi aquela melhoria. Então, um exemplo é começar com um problema, né, e depois apresentar uma mudança, uma transformação, uma solução. Então, exemplo: nossa equipe desperdiçava 4 horas manualmente com uma atividade. Se implantarmos um sistema automatizado, poderemos reduzir para 10 minutos apenas os erros e evitar frustração, e usar aquele tempo ganho para estratégias operacionais. Então, você traz um problema, né, que é o desperdício de horas nesse sistema mais mecanizado, e apresenta uma narrativa até chegar que a solução foi ganhar, né, tempo com aquelas 4 horas se transformando em 10 minutos apenas. Então, você traz o público para navegar na sua história
ao passo que você vai apresentando. Então, ele não dispersa, né? Ele se interessa, ele se envolve e vocês se aproximam. E dentro do conteúdo, para finalizar esse tópico, seria trabalhar a conclusão e a dica que eu achei interessante, é esse encerramento com algo que levasse o público a uma reflexão. Então, ele sugere aqui o que ele chama de action call. Então, convidar para uma ação, né? Para uma atividade, para uma dinâmica, ou então deixar uma frase que sintetize o que foi apresentado, a informação que gostaria de ser, que vocês levaram, né, para comunicá-lo, e aí você faz um fechamento deixando para o público continuar a informação, né, continuar dentro daquele cenário que foi apresentado. Então, por exemplo, sabiam que até o final dessa apresentação de 10 minutos, o mundo terá descartado toneladas de plástico. Então, sintetizando o que foi falado de sustentabilidade, economia, reciclagem, consumo consciente, você fecha o conteúdo e deixa para o público pensar. É uma forma de encerrar a apresentação, mas continuar, o assunto continuar com a plateia, né, com o pessoal que está envolvido ou na apresentação ou também no estudo que vocês divulgaram. Então, falamos de roteiro, de forma e de conteúdo. Esses são os tópicos para um desenvolvimento de seminário temático. Agora, olhando para a apresentação em si, vamos falar do tempo e da exposição. O tempo é verificar quanto tempo tem disponível, quanto tempo eu posso interagir com a plateia, eu posso interagir com a plateia, e aí, conforme esse tempo definido, vocês vão ver com a quantidade de slide, se for slide, vocês vão dividir as falas entre o grupo, quanto tempo cada um vai falar. É importante que individualmente haja um ensaio, um preparo, e também que o grupo se junte para fazer esse ensaio final, para verificar se o tempo está sendo cumprido ou se precisa fazer alguns ajustes. Então, os autores mais contemporâneos, esses que têm a mentalidade de comunicador, eles falam que é preciso treinar, treinar, treinar. Um deles fala prática, 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 individual e em grupo. Então, precisa desse treino, porque o treino vai trazer confiança, né, na apresentação. E vai trazer também um respeito e atingir o objetivo, que é transmitir aquela informação. E, novamente, além do tempo de exposição, considerem também, se desejarem, fazer essa interação com o público, distribuir material, perguntas, trocar experiências. E ainda sobre tempo, eu trouxe aqui, alguns alunos perguntam, qual é o tempo ideal, né? Não tem um tempo definido, tem o tempo que você vai ter de interação. Agora, em termos de prender a atenção da plateia ou trabalhar com a concentração e evitar uma fadiga, né, um cansaço, uma dispersão, como aquela frase inicial, né, se a plateia estava desanimada, com um semblante de que horas vai acabar. Então, os autores sugerem esse tempo de 15 a 20 minutos. O TEDx, o TED Talks, trabalha com 18 minutos cravados, mas ali é diferente, né? Ali é mais uma apresentação individual num formato de palestra, né? Como vocês viram na live anterior. Mas a gente pode trabalhar com esse tempo de 20 minutos de exposição, né? Para ter a atenção da plateia e acrescentar um tempo, sugestão é de 25 minutos, um tempo para a interação final. Mas é claro, se vocês têm 30, 40, 60 minutos para se envolver com a plateia, né? Desde início, conteúdo e interação, vocês podem transformar em blocos de 15, 20 minutos e um intervalo com um vídeo, um intervalo com uma dinâmica. Então, vocês vão intercalar a parte de exposição com a parte de atividade mesmo, de interação. Essa também é sugestão. E aí, entrando no tópico final, que é a apresentação, a sua exposição,
o momento que você vai se expor. Então, que sugestões, né? Professores de encontros anteriores que vocês falaram muito de comunicação, falaram lindamente de comunicação. Então, eu vou só reforçar, retomar alguns aspectos, conforme a literatura contemporânea. Então, foco no público, né? Isso é fato, mas para você entender que o seminário é um serviço que vocês vão oferecer para aquela comunidade, né? É o intuito da atividade de extensão. Então, se entreguem, considerem, se comprometam nessa apresentação com esse público. Entusiasmo, né, para envolver, né, para mostrar que você tem paixão pelo assunto, né? É um assunto que eu não tenho paixão, mas uma parte ali da temática, acredito que você se conecte. Então, se entregue, né? Mostre que você está envolvido, que você é um entusiasta daquele assunto. É uma forma de vocês trazerem, né, se aproximarem da plateia e também usar ali um poder de persuasão, né, com eles. Confiança e preparo, que vem de novo do pratique, pratique, pratique. Então, ensaiar faz você se sentir confiante, e se sentir confiante, preparado, você vai mostrar isso para o público, né? Você atinge o objetivo realmente de transmitir aquilo que você se propôs, né? Que vocês se propuseram a estudar e oferecer para aquela comunidade. E aí eu trago aqui uma teoria, a teoria de Mehrabian, que é sobre, ela é conhecida como 73855, que é uma teoria que trabalha a comunicação, né, a mensagem simplificada. Então, esse psicólogo, ele entende que tem a comunicação verbal e não verbal, também nós entendemos sobre isso, mas aí ele fez um estudo e estratificou e conseguiu trazer uns números para isso. Então, o conteúdo da sua fala, aquilo que você transmite de informação, é somente 7% da sua apresentação. Ah, professora, eu trabalhei tanto conteúdo, né? Aquele tópico importante, introdução, desenvolvimento, conclusão, o gancho, humanização, o fechamento. 7% vai ser de eficiência? Sim, mas lembra que todo esse conteúdo você também vai apresentar de uma forma não verbal. Sua postura, seu gesto, seu semblante, o seu tom de voz, né? O tom, o ritmo, a entonação da sua voz, a altura, a elevação, a redução. Então, você vai trabalhar ali a atenção e a ênfase, a atenção do público e a ênfase da importância da informação também com esses 38% de tom de voz, ficando a linguagem não verbal com 55%. Então, caprichem nessa apresentação. E aí, como se mostrar para o público como a sua postura, né? Como você vai se posicionar. Aí a parte de visualização mesmo do público com você, com o grupo à frente. Então, preferencialmente, coloque-se de pé, né? Não se sente para apresentar. Não deixe nada à sua frente. Se tiver um púlpito, saia de trás do púlpito. Se tiver uma mesa, saia de trás da mesa. É uma maneira de você ser visto, né? Por inteiro, e também de você não ter nenhum obstáculo entre plateia e você. Né? Então, você se aproxima dessa plateia com as mãos à mostra. Né? Falam que quando a gente conversa com uma pessoa e vê as mãos, essa forma das mãos estarem visíveis traz confiança, né? no emissor. Então, deixem essas mãos livres. Ah, professora, eu posso segurar uma caneta para ter um pouco de... Ok, uma caneta e as mãos visíveis. Sempre se direcione para o público, olhe para as pessoas, não olhe só para um grupo, uma parte da plateia. Passeie seu olhar, né? Olhando para as pessoas. Quando você está assistindo que o apresentador olha para você, você se sente pertencente, não é verdade? Então, faça essas pessoas se sentirem pertencentes no seu olhar, no seu interesse. Então, olhe mesmo para cada um,
que estiver ali, até para aquele que não estiver te vendo, né? Porque pode ser que ele levante a cabeça só porque você emitiu uma energia ali de posicionamento. Então, se aproxime, interaja e se desloque lentamente. Não fique parado, congelado, mas passeie ali pelo espaço que você tem que se apresentar. Se quiser, passeie pelo público também, se sentir que é pertinente. Mas ande vagarosamente de um lado, pare, ande novamente. Não precisa ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Não, passeia, anda, para, anda, volta, anda mais à frente, vai para um lado, dá atenção, né? Traz todo aquele espaço para você, né? Traz aquele pessoal para te ver. Semblante, né? Confiante, simpático, sem nervosismo, sem estar com um semblante fechado, né? De poucos amigos, né? Então se abra, né? Sua linguagem não verbal precisa estar conectada com o público. E use roupas que sejam confortáveis, porque você vai precisar pensar em outras estratégias, e não se a sua roupa está confortável no lugar certo, seja discreto, na cor, no tipo, né, de vestimenta, isso não parece, mas é bem importante. Então, o que nós vimos nessa apresentação sobre comunicar-se através de um seminário foram esses tópicos aqui para o desenvolvimento, roteiro, forma, conteúdo, e esses tópicos tempo, exposição para realmente como apresentar um seminário. Lembrando que vocês vão buscar a forma organizada, a clareza no conteúdo e estejam presentes nessa apresentação. Então, voltando àquela situação que você se dedicou, estava muito animado e foi apresentar um seminário na escola ou lá no setor de trabalho e a plateia estava mais distraída, eu pergunto, fica para você aí pensar, né, ao longo desses dias. Considerando o que vimos nesses tópicos de hoje, qual a mudança prática você fará na sua próxima exposição para reter um pouco mais de atenção nessa plateia? Então, de tudo isso que eu compartilhei com vocês, o que fica para você de pertinente, né? O que faz sentido para você acrescentar para a sua próxima apresentação? Eu deixo aqui as referências do que foi citado, né, dentre aqueles 4 livros que eu mostrei anteriormente, né, tem mais fontes para vocês consultarem se desejarem. E agradeço muito, muito essa partilha, esse momento, essa oportunidade de estar com vocês de alguma forma, ainda no formato digital, mas com uma apresentação mais visual, auditiva, diferentemente das nossas trocas de texto ali. Muito grata pela atenção e pela oportunidade. Obrigado, professora Cida, mais uma vez, excelente participação aqui na nossa live. Professor Tremonti, tem alguma consideração aí, meu colega? Parabenizar a professora e, como eu ia falando, em função das minhas atividades na área profissional, é bem legal porque a gente vai recapitulando e, às vezes, você adquire uma experiência no falar e expor uma ideia, vai acabar atropelando, né? Alguns itens importantes que vocês para a gente fazer uma reflexão e falar, peraí, isso é importante, eu já estou atropelando por causa da experiência. Será que pode estar fazendo alguma diferença no público? Parabéns, professora. Muito legal. Eu uso para mim também, professor. Uso para mim. Muito obrigada. Que vai aprendendo, né, professor Tremonti? Exatamente. A gente vai aprendendo cada live, cada fala, cada semestre. É um aprendizado diferente. O pessoal está elogiando bastante aqui, excelente. Nós tivemos algumas dúvidas em relação à atividade extensionista como um todo, né? E perguntaram aqui onde essas apresentações acontecem em geral, né? O seminário, a palestra. É para deixar claro aqui para os alunos, professores e caso queiram complementar, né? Nós estamos todo semestre falando a mesma coisa e talvez, como o professor Tremonti disse,
às vezes a nossa experiência faz com que a gente atropele alguns pontos importantes. Aí, por favor, me ajudem aí, tá? É, Pessoal, então, vamos lá. As lives que estão ocorrendo agora são no âmbito da disciplina Métodos para a Produção do Conhecimento do segundo semestre. O que vocês vão fazer nessa disciplina? Assistir as lives e preencher as listas de presença. Assistir as lives, anotar o que for importante, tirar dúvidas, preencher as listas de presença. Terceiro semestre, tem alguma atividade? Não, não tem nenhuma atividade. Quarto, quinto semestre são atividades no âmbito dos PIs 4, 5. Lá vocês vão conversar com os mediadores para abordar alguns temas específicos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e vão pensar quais são as temáticas que vocês vão levar para a atividade prática que vocês vão desenvolver no sexto semestre. E aí, qual seria essa atividade prática? Pode ser, por exemplo, um seminário, né, professora Cida? Como a professora Cida trouxe aqui, vocês podem se propor a realizar um seminário, né? Então, vão lá num coletivo, né, num movimento, vão lá numa ONG, vão lá numa empresa que está começando agora, né? A gente não está falando de grandes empresas, porque as grandes empresas não estão interessadas, muitas vezes, no que nós temos para falar, tá? A não ser que tenha um setor muito específico daquela empresa que esteja começando e tem uma proposta relacionada ao que nós estamos discutindo em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mas percebam, vocês vão discutir isso com os mediadores de PI 4 e 5. E lá em PI 6, sob a supervisão do mediador de PI 6, vocês vão desenvolver uma atividade prática. E aí, como eu disse, novamente reforço, a professora Cida trouxe uma forma de se comunicar aqui, uma forma de levar informação para uma população específica, né? Semana passada, nós trouxemos aqui uma outra forma. Semana retrasada, nós falamos também de uma outra forma. Então, essas lives vão servir como subsídio para que vocês elaborem a proposta lá no final. O conteúdo em específico vocês vão desenvolver junto dos mediadores. Eles vão se aprofundar no PI 4 e 5 em relação a vários conteúdos e no PI 6 vocês vão decidir em grupo, junto do mediador de PI 6, qual será esse tema que vocês vão abordar e o formato que vocês vão utilizar para levar as informações. E junto dessa atividade prática, nós temos o quê? Nós temos um material, um documento que será produzido por vocês, tá? E esse documento pode ser um e-book, pode ser uma cartilha temática, pode ser um manual, como pode ser um boletim ou um folder. Boletim e folder são formatos de documentos, são meios de comunicação que vocês podem utilizar para subsidiar de alguma maneira, materializar de alguma maneira o conteúdo que vocês vão estar levando para esse coletivo, para essa empresa, para essa ONG, de maneira que a população que vai ser beneficiada acompanhe uma palestra ou um seminário, o formato que vocês escolherem, juntamente desse documento, que pode ser um folder informativo para que eles se ambientem sobre aquilo que vocês estão falando. Como o professor Tremonti, ele sempre traz a questão da oficina, né, professor Tremonti? E aí, numa oficina, talvez seja interessante um manual, porque uma oficina é prático, né? Então você vai estar lá botando a mão na massa. Se você tiver um manual ou uma apostila para você entender o passo a passo, talvez seja o mais interessante, dado o formato escolhido. Então, agora que eu falei tudo isso, se as professoras tiverem alguma questão para complementar, por favor, complementem, mas a professora Agatha será a nossa docente que vai falar um pouquinho sobre boletim e folder. Professoras, tem alguma coisa, alguma questão para complementar? Professor, o senhor explicou claramente. O aluno vai escolher uma forma de apresentar, né? Um desses meios de comunicação de apresentação,
e vai escolher um material de apoio para casar, né, para alinhar com o que ele está apresentando. Então, o aluno dos 4 encontros, ele vai escolher 2 gêneros, um para apresentar e o outro para apoiar. É isso, né? Eu acho que às vezes eu sou meio prolixo. A capacidade de síntese da professora Cida é imensa. Então, ela sintetizou tudo que eu falei em pouquíssimos segundos, né, professora Agatha? Na verdade, o senhor fez a introdução ao desenvolvimento, eu fiquei só com o fechamento, né, para aproveitar aqui a técnica. Se o senhor não tivesse falado, eu não poderia ter falado tão rapidamente assim, mas muito grata. Obrigado. E a professora Agatha vai chegar com a remate agora, né, professora? Vai passar aqui as informações sobre o boletim e o folder para todos vocês, tá? Que são materiais aí, formas de se comunicar também importantes, dado as atividades que vocês vão estar elaborando aí no âmbito das atividades de extensão, tá, gente? Então, obrigado, professora Cida, mais uma vez, parabéns, excelente participação. Professora Agatha, eu vou compartilhar agora aqui, tá? Sua apresentação. E aí a gente segue aqui. Pessoal, se tiverem dúvidas, eu vou sanando aí, tá bom? A gente pode deixar para o final agora as dúvidas, aí eu já compartilho a lista de presença, carregando aqui a apresentação. Acho que não carregou a apresentação, deve ser por conta do e-mail institucional, né? Que eu não estou conseguindo fazer o upload aqui no Teams. Tá, eu vou compartilhar a minha tela, apresentação, boletim, eu acho que vocês devem estar vendo. Tranquilo, já está dando para ver. Perfeito. Então, deixa eu só. Agora Perfeito, eu perfeito. vou voltar aqui, professora, rapidinho para tirar meu áudio, minha câmera. Perfeito, professor, Ok, perfeito. para mim está ótimo. Perfeito, isso mesmo, perfeito. Então, primeiro, eu sou a professora Agatha, né? Também sou mediadora online, da disciplina de métodos. Eu sou professora presencial na FATEC Araçatuba. E como a professora Cida disse, né, é extremamente grato a gente estar aqui, mesmo que seja online, mas a gente está podendo, né, ver vocês interagirem através do chat, então isso é muito gratificante, né? Essa oportunidade que a gente tem, né, uma vez por semestre, é muito importante para a gente. Então, eu agradeço a todos que aqui se encontram, agradeço ao professor, né, o professor Vitor, que está sempre, né, nos auxiliando em tudo, agradeço a professora Cida, né, que está sempre também, estamos sempre juntas, nós duas que estamos apresentando sempre, né, o folder, o boletim e a professora Seminário, e agradeço ao professor Tremonte, né, está aqui também nos Obrigado, auxiliando. professor. Obrigada. Então, vamos lá, então, falar a princípio sobre o boletim informativo. Pode passar. Então, o que é um boletim informativo? Então, o boletim informativo ele também é conhecido como newsletter, que é uma publicação periódica, né, que pode ser distribuído em formato digital ou impresso. Hoje, mais a gente está vendo, né, no formato digital. E o principal objetivo é fornecer informações relevantes e atualizadas sobre um determinado tema, né, ou uma área de interesse. E ele pode ser direcionado a um público específico, como, por exemplo, clientes, funcionários, associados, né, de né, uma determinada instituição ou membros de uma comunidade. Pode passar. Bom, e aí quais são os principais tipos de boletins? Então, eu tenho boletins corporativos, né, que eles são focados para que haja, né, a comunicação, né, de informações internas e externas sobre uma determinada empresa, e aí pode incluir novidades sobre produtos, né, políticas, eventos e realizações. Um boletim, um exemplo que a gente vai dar é um boletim mensal da empresa, né, que vai destacar novos lançamentos, né, mudanças em algumas políticas de recursos humanos, né, e resultados financeiros. Pode passar.
Eu tenho também os boletins educacionais. Geralmente eles vão ser destinados, né, aos alunos, aos pais, aos educadores. E esses boletins, eles informam sobre as atividades escolares, né, às vezes de desempenho acadêmico e os eventos educacionais que vão estar ocorrendo, né, naquela situação, ou que ocorreram, para mostrar, ó, aconteceu isso, né? Geralmente vai contar a respeito, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, o que aconteceu. Então, é um boletim que pode ser semanal, né? Pode ser mensal, de uma escola que inclui as datas importantes, né? Os eventos de pais e dicas de estudos. Pode passar. Eu tenho os boletins de marketing também. Então, eles são usados por empresas para promover produtos, serviços, e eles geralmente contêm ofertas especiais, novidades, né? E um conteúdo educacional relevante ao público que vai estar ali lendo a respeito daquele boletim. Então, imagine uma item de uma loja, né, de roupa que oferece cupons de desconto, apresenta novas coleções, compartilha as dicas de moda. Então, é para poder mostrar o que está acontecendo, né? O marketing daquela empresa. Pode passar. Bom, eu tenho também os boletins de organizações sem fins lucrativos. Então, focado em sensibilizar o público, né, sobre a missão da organização. Então, por exemplo, houve um evento de arrecadação de fundos, vai mostrar aquele evento com fotos, né, atualização sobre projetos, agradecimento aos doadores, né, que estão financiando aquela instituição. E aí, geralmente pode ser feito, por exemplo, um boletim mensal de uma ONG, né? Que vai informar sobre as conquistas do mês, as oportunidades de voluntariado, né? E os eventos que ocorreram de arrecadação. Pode passar. Tenho também os boletins de saúde e bem-estar. Então, eles oferecem informações sobre saúde, sobre nutrição, sobre exercício, né? Bem-estar emocional. E aí eles podem incluir dicas, né? Receitas, entrevistas com especialistas. Então, imagine uma clínica de saúde. Ela vai ter um boletim que vai fornecer dicas, né? De vida saudável, de novas terapias disponíveis, né? Convidando para workshops. Ele vai reunir tudo isso num boletim. Pode passar. Bom, e eu tenho boletins de setores específicos. Eles são focados em um nicho, né, ou setor específico. Eles geralmente oferecem notícias, tendências, atualizações relevantes, né, para profissionais de uma determinada área. Então, um exemplo seria um boletim informativo de uma nova tecnologia, né? Então, é uma coisa específica. Pode passar. Bom, e vamos falar então como que nós vamos estruturar esse boletim informativo. No final, vocês vão verificar que eu fiz um boletim informativo. Então, vai ter um cabeçalho, onde vai ter lá, né, o nome do boletim, vai ter o logo da organização ou da empresa, né, a data da publicação, se ele vai ser mensal, então vai colocar o mês, se ele for semanal, vai colocar a semana e o mês. E ele vai ter ali um sumário, né, uma breve visão do que vai ser abordado na edição. Pode passar. Eu vou ter os artigos principais, né? Então, os textos que tratam de assuntos relevantes, notícias ou atualizações. Então, por exemplo, novas políticas de sustentabilidade da empresa. Aí vão ter as sessões especiais, né? Que vão incluir entrevistas, depoimento, estudo de caso, né? Entrevista, por exemplo, com o CEO, né? Sobre o desafio do setor. Tá? Dicas e recomendações, então sugestões práticas, né, relacionadas ao tema do boletim. Então, por exemplo, 5 dicas para melhorar a produtividade no trabalho, eventos e novidades, então informações sobre futuros eventos que acontecerão, né, lançamentos, promoções. Então, por exemplo, participe do nosso webinar sobre inovação tecnológica. Então, vai estar trazendo o que vai acontecer. Pode passar. E vai ter também o contato e as redes sociais. Então, informação de contato, para se alguém quiser ter algum, né, dar algum feedback, ter alguma interação, você precisa ter ali um local de contato. E links, né, para as redes sociais daquela organização. Pode passar. E aí, olha só, eu montei um boletim informativo, então tem lá, né, FATEC, coloquei lá o nome, né, Faculdade de Tecnologia, no nosso caso, né, EAD, que é de gestão, e eu coloquei lá, boletim das lives de extensão, março de 2026, né, nós estamos agora, a primeira edição, e eu coloquei todas as informações, então quais foram as lives, a respeito do que foram essas lives, quais foram os professores que, né, informaram, que fizeram cada live. Então, aí a gente está mostrando, né, um boletim relativo a essas lives que ocorreram e que ainda estão ocorrendo. Eu coloquei, inclusive, né,
um folderzinho, que a gente vai entrar agora, vai falar de folder, nesse caso aí, esse folder não foi impresso, né? Mas um folder que vocês devem ter visto lá quando vocês entram na seção de avisos lá no AVA, né? Que tem o folderzinho. Eu coloquei esse daí que é o da terceira live, que é o que está ocorrendo hoje, né? Então, nesse folder ele mostra a respeito do que vai ser falado, o horário, a data. Então, a gente consegue ver que esse daí é um boletim que informa, né, quais são as lives e tem um folderzinho só para vocês verificarem como foi colocado essas lives. Então, por aqui a gente vai encerrar a respeito de boletins. E a gente vai estar agora falando a respeito de folder. Aí vou pedir para o professor trocar. Perfeito, professor. Muito agradecido. Então, agora a gente vai falar a respeito de folder. No final, vai ser construído um folder, tá? E depois eu tenho alguns folders só para vocês verificarem, né, como que pode ser feito. Né? Como a professora já falou lá, que vocês vão ter duas situações, né, uma apresentação e depois como que você vai fazer? Você vai utilizar, né, um folder, o que que você vai fazer? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de folder para vocês poderem depois verificar o que que vocês vão estar utilizando. Não. Então, o que é um folder, né? É uma ferramenta de comunicação visual e eficaz, projetada para transmitir informações de forma rápida e clara. Ele é utilizado em diversas áreas, né? Então, sendo recurso valioso para empresas, organizações que vão promover a atividade ou seus produtos. Deixa eu passar. Bom, ele vai ser utilizado em uma variedade de contextos, né? Em ambientes para comunicar informações de forma eficaz, visualmente atraente. A gente vai ver que a visão é a primeira coisa que vai chamar a atenção, né? Então, a gente vai ter que colocar fotos, a gente vai ver como que vai ser feito isso daí. Então, vamos verificar onde ele pode ser utilizado primeiramente. Marketing e vendas. Então, a gente verifica, né, que as lojas e empresas, eles podem ser utilizados para promover produtos e serviços. Então, uma loja de eletrônico, né, ela pode criar um folder que destaque as novas ofertas de produto, como, por exemplo, smartphone, TV, né, acessório. Olha, vai ter lá a venda de um celular, então ele vai distribuir o folder falando que está em oferta. A gente pode também estar utilizando em feiras e exposições, né? As empresas elas podem distribuir folders nos eventos para apresentar os produtos. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma feira que eu tenho vários estandes e aí muitas pessoas transitando. Então, o que o estande faz? Ele pega um folder e coloca ali o seu produto e vai entregando para aquelas pessoas, tá? Pode passar. Bom, eu posso também estar utilizando, né, para que a gente difunda o quê? As conferências e seminários. A gente viu a professora falando a respeito de seminário. Então, se vocês quiserem casar, fazer um seminário e colocar um folder para poder mostrar esse seminário, olha só, vai ser uma boa, hein? Bom, então os folders eles podem ser utilizados para fornecer informações sobre a programação do evento, as palestras, aonde vai acontecer esse evento. Isso ajuda os participantes a se orientarem, né, e aproveitar melhor a experiência. Eu também posso utilizar, a gente vê muito isso, pessoal, né? Ainda mais vocês mais novos, né? Quando vocês estão lá, né, num barzinho, na balada, eles entregam esses folders, né? De festivais, de shows. Eles informam sobre a programação das atrações, aonde vai acontecer essas atrações, né? Os festivais de música, né? Ou cultura. Pode passar. Também a gente utiliza muito nas instituições de ensino, tá? Então, nas escolas, faculdades, universidades, elas podem estar utilizando os folders para informar sobre os cursos, sobre os programas acadêmicos, quando que vai ser as inscrições, né, do vestibular, atividades extracurriculares. Então, imagine um folder que pode detalhar a característica de um novo curso, os benefícios de se inscrever, né? Então, por exemplo, na FATEC, a gente sabe, quando fica próximo do vestibular, aí a FATEC vai lá e distribui falando a respeito dos cursos, quais cursos que tem, né? Provavelmente vocês já devem ter recebido um folder, né? Mostrando, olha, a FATEC, gestão, e aí vocês falaram, nossa, interessante, então provavelmente pode ser através de um folder. Nós também utilizamos em workshops, cursos, né? Eles podem ser distribuídos para promover workshops, cursos de idioma, né? Ou treinamento, explicando o conteúdo e os objetivos, né? Que vão ser necessários ali para aquele curso, para aquele workshop. Pode passar.
Bom, a gente também consegue utilizar, olha só, em organizações sem fins lucrativos, então em campanha de conscientização. Então as organizações elas podem utilizar folders para divulgar a causa, explicar como as pessoas podem ajudar, informar sobre eventos de arrecadação de fundos, informação comunitária também, né? Informando sobre os serviços disponíveis na comunidade, como apoio psicológico, assistência social, programas de saúde. Então, dessa forma, você consegue entregar para as pessoas ali, né, da região, para elas poderem estar sabendo o que vai ter ali no entorno. Pode passar. Em clínicas, né, a gente sempre encontra, né, muitos desses folders. Então, médico, dentista, né, eles podem utilizar para explicar o procedimento, fornecer dicas de saúde, né, ou detalhar serviços que oferece. Muitas das vezes na academia, né, a hora que você está saindo da academia, tem lá os montinhos, né, de um folder falando a respeito de uma fisioterapia, né, falando a respeito de um restaurante saudável. Então, sempre a gente consegue isso, essas informações através dos folders. Nos hospitais também a gente consegue, né? Então, folders que abordam campanhas de vacinação, serviço de saúde comunitário ou programas de prevenção. Pode passar. Na área de turismo e hospitalidade. Então, as agências de viagens, elas utilizam os folders, né, para promover pacotes turísticos, destacando o destino, os preços, os itinerários, né? Os hotéis também utilizam bastante, os restaurantes, né? Eles informam sobre as ofertas especiais, né? Os menus dos serviços disponíveis. Então, você chega num determinado lugar, tem lá um rapaz entregando um folder, olha, vem aqui no nosso restaurante, colocando lá uma promoção, né? Então a gente consegue, nessa área de turismo, a gente sempre verifica folders. Pode passar. Bom, e agora? O folder ele tem um tamanho ideal? Nós vamos ver que não. Tem vários tamanhos, vários formatos. Então, ele pode variar dependendo de diversos fatores. Então, qual é o objetivo desse material? A quantidade de informação que vai ser colocado ali, né? Então, o meio de que você vai distribuir. Então, são várias informações para que a gente possa definir o tamanho ideal desse folder. Pode passar. Bom, vou falar alguns tamanhos, tá? Então, nós temos ó, o A4, que é a folha sulfite, né? Que é o tamanho da folha sulfite, que ele tem 210 por 297 milímetros. Ele é muito comum para os folders, especialmente quando dobrado, às vezes em 3 partes, né? Que é o trifolder. Ele é ideal para apresentar informações detalhadas, gráficos, imagens. Ele é fácil de manusear e pode ser distribuído em eventos, lojas e escritórios. Pode passar. Eu tenho o A5, ele tem 48 por 210 milímetros, tá? Ele é um tamanho menor e pode ser usado como um folder dobrado ao meio ou como um folheto simples. Ele vai ser útil para informações mais concisas, né, como convite ou apresentações rápidas, e ele é fácil, né, ele é fácil de transportar e é leve. Pode passar. Eu tenho o 99 por 210, ele é frequentemente usado para folders dobrados também em 3 partes, né? Como os que são colocados, por exemplo, num suporte de mesa. Geralmente, nesses suportes tem lá várias informações, né? Ele é utilizado para ofertas promocionais, cupons ou informações rápidas, e também é um formato popular para materiais de marketing. Passar. Eu tenho agora, isso que chama Square. Ele é formato, né? Ele é um quadrado, ele tem 210 por 210 milímetros. E ele é visivelmente atraente e de diferentes formatos tradicionais. Ele é bom para convite, brochuras de evento ou para chamar atenção em feiras de exposições. Pode passar. Bom, e aí como que a gente vai escolher esse tamanho ideal? Então é necessário avaliar o conteúdo, o público-alvo, a distribuição e o design visual desse folder. Pode mudar. Bom, então vamos lá. Quais são as considerações que são necessárias para que a gente escolha o tamanho do folder? Então, a gente tem que, primeiro, o conteúdo, né? A gente vai ter que avaliar a quantidade de informações que a gente precisa incluir, né? Os tamanhos maiores, eles vão ter conteúdos, né, maiores e mais extensos, né? E, no caso, o público-alvo, né? A gente tem que verificar qual que é o público-alvo que pode achar mais fácil de manusear. Então, folders menores, eles são mais portáteis, enquanto os maiores, eles podem ser mais impactantes quando abertos. Então, tudo isso tem que ser analisado. Pode mudar. Bom, a gente tem que ver a distribuição, né? Como que a gente vai distribuir esse folder? Será que ele vai ser colocado em suporte de mesa, por exemplo, né? Então, o formato dele pode ser mais adequado. Se for para ser entregue em eventos, o A4 pode ser mais apropriado. Tudo isso tem que ser pensado.
O design visual, o layout, né? O design também influencia a escolha. Então, por exemplo, o que vai ter, vai ter muita figura, vai ter muito escrito, tudo isso tem que ser analisado para determinar qual vai ser o tamanho desse folder. Deixa eu mudar. Bom, e qual a importância do design visual em um folder? É crucial para que a gente consiga garantir que essa mensagem que vai ser transmitida, né, de forma eficaz e atraente. Ele tem que chamar atenção, tá? Então, um bom design, não apenas ele vai captar a atenção do público, mas ele também vai facilitar a leitura e a compreensão dessas informações que vão ser apresentadas. E aí a gente vai colocar algumas diretrizes e considerações para o design de um folder. Pode mudar. Bom, eu tenho, então, a estrutura e o formato. Então, primeiro a gente vai escolher um formato, né, que vai se adaptar ao conteúdo que a gente precisa colocar ali. E aí, os mais comuns, como a gente já viu, é o A4, A5, DL, né? E eu tenho o formato trifold, que é dobrado em 3 partes iguais, né? Mas também eu tenho uma que é o formato em Z, onde eu tenho um lado maior e 2 iguais, tá bom? É um formato personalizado. Bom, a gente precisa determinar o número de dobradas se for grande, né? Então, quantas seções vão ser necessárias para organizar a informação, né? Um folder trifold, geralmente a gente consegue verificar que ele tem 6 painéis. Por quê? Eu tenho 3 painéis externos e 3 painéis internos. Então, eu consigo colocar bastante informação. Pode mudar. Bom, eu tenho que analisar também o layout e a organização. Então, primeiro, vamos ver a hierarquia visual. A gente tem que utilizar uma hierarquia clara, né, para guiar o leitor. Então, os títulos e subtítulos, eles têm que ser destacados, eles têm que ter um destaque, né, para que as informações mais importantes já se sobressaiam. A gente vai ver isso lá no nosso folder que eu configurei ele lá. Então, a gente tem que usar tamanhos de fontes diferentes e negrito para poder enfatizar, né, o que for mais importante. É necessário que hajam espaços em branco. Não pode sobrecarregar o folder com informações. Então, o espaço em branco, ele ajuda a evitar a poluição visual, né? E vai tornar o conteúdo mais legível. Tem que ter seções claras, dividir o conteúdo em seções bem definidas, né? Usar caixas, linhas ou cores de fundo diferentes para separar as partes do texto. Deixa eu passar. E a tipografia. Então, a fonte ela tem que ser legível, ela tem que ser fácil de ler, né? Então, evitar aquelas fontes decorativas, né? Então, uma combinação de uma fonte serigrafada para títulos e uma sans serif para o corpo do texto pode funcionar bem. O tamanho das fontes, né? Usar tamanhos adequados, né? Então, os títulos têm que ser maiores e mais impactantes, enquanto o texto, né, do corpo tem que ser suficiente grande para ser lido confortavelmente. Pode passar. E cores, isso aqui é importante, cores e imagens. Então, as paletas de cores, né? É importante escolher uma paleta de cores que represente a marca ou o tema do conteúdo, né? As cores complementares também podem ser atraentes, né? Mas evitar combinações que dificultem essa leitura. Se for, às vezes é importante você colocar imagens e gráficos, né, para poder melhorar o teu conteúdo. Então, usar imagens de alta qualidade, que vão ser relevantes para o conteúdo, gráficos e ícones, né, eles também podem ajudar, né, a ilustrar os pontos mais importantes e tornar o folder mais visualmente interessante. Então, imagem e gráfico, muitas das vezes, é muito interessante colocar. Bom, e vamos ver como que a gente consegue criar um folder, né? Quais as ferramentas que a gente consegue estar utilizando para que a gente possa estar criando um folder. Então, criar um folder eficaz envolve a utilização de ferramentas que facilitam o design, a edição e a impressão. E aí vamos falar algumas dessas ferramentas populares. Pode passar. Bom, eu tenho ferramentas de design gráfico, né, que é o Adobe InDesign, que é um software profissional de design gráfico, né, que é ideal para criar folhetos, revistas, entre outros materiais impressos. Ele tem um controle avançado de tipografia, ele tem um suporte para múltiplas páginas e integração com outras ferramentas da Adobe. Pode passar. Canva. Gente, eu usei o Canva. É sensacional. É uma plataforma online, fácil de usar, né, com templates personalizáveis para vários tipos de design. Ele tem uma biblioteca de imagens enorme, tem ícones, fontes e uma opção aqui sensacional de colaboração em tempo real. Então, se vocês forem utilizar o Canva, vocês conseguem estar trabalhando com mais de uma pessoa, tá? E aí a pessoa entra ali e vai, não, acho que é melhor assim, a outra vai conversando. Então, assim, é sensacional. Olha só, estão falando que o pago é melhor ainda. Eu utilizei o free,
Mas que bom que o pago é melhor ainda. Pode mudar. Tem também o Adobe Photoshop, né? É o software de edição de imagem, amplamente utilizado por profissionais. Tem uma edição avançada de fotos, manipulação de camadas e uma vasta gama de filtros e efeitos. Tem o GIMP, né, que é livre, né, de código aberto, ele oferece muitas funcionalidades semelhantes também ao Photoshop. Ele tem ferramentas de edição de imagem, suporte a plugins e personalização de interface. Eu tenho o Express, que é uma plataforma online de design e impressão que vai permitir criar materiais de marketing facilmente, né? Ela tem uma integração com o Google Drive, biblioteca de ativos e opções de impressão sob demanda. Pode passar. Eu tenho também o Microsoft Publisher, que ele faz parte, né, no caso do pacote da Microsoft. É uma ferramenta simples, né, para criar folhetos e outros materiais. Aí eu tenho modelos prontos, facilidades de uso, né, integração com outros programas do Office. Tá? Bom, e vamos construir um seminário. Coloquei um folder para um seminário. Olha só. Professora, viu só, professora Cida, eu peguei o que ela fez aí. Então, o nosso tema vai ser gestão de mudanças. O horário vai ser entre 8 e 12 horas e vai ser dividido por temas secundários. Então, 8 horas até 8h15 vai ter abertura, de 8h15 a 9h45 vai ter uma mesa, né? Que vai ser a comunicação eficaz, onde vai ter convidados, a Gleice, debatedores, o Clésia, a Giovana. Pode mudar. E aí, das 9h45 às 10h15 vai ter um café, né? O seminário sempre tem um cafezinho ali. Aí eu tenho das 10h15 às 12h, eu tenho a segunda mesa, né? Que vai ser liderança e gestão de pessoas, o tema. E eu tenho convidados, que é o César Lourenço, o Renato Camargo, debatedores a Vera Oliveira e o Carlos Gonçalves. Aonde vai ser? Vai ser no auditório da FATEC Araçatuba, né? E vai ser sexta-feira, olha só, dia 20 de março desse ano. Pode mudar. Bom, a gente vai ter que determinar o público-alvo. No nosso caso, os participantes que a gente deseja atrair são os estudantes e acadêmicos. Eu usei o tamanho A4, né, de 210 e 297 milímetros. E não vai ter dobra nesse caso, tá? Vai ser um folder no tamanho A4 inteiro. Tá? Então, vamos ter que deixar sessões claras. Então, a gente vai dividir o conteúdo em sessões bem definidas, usando caixas, linhas ou cores de fundo, né, diferentes para separar as partes do texto. A paleta de cores eu utilizei aqui, representa o Centro Paula Souza e a FATEC. Pode mudar. E usei o Canva, como eu falei, gente, é muito bom, viu? E no próximo slide, nós vamos verificar, então, como ficou esse folder. Olha só. Gestão de mudanças, olha lá, FATEC, né? Faculdade de Tecnologia, o Centro Paula Souza. Coloquei lá, local, olha só, a diferença de cor, né? Auditório FATEC Araçatuba. Aí você consegue verificar lá, olha só, 20 de março de 2026 às 8 horas. Então, quer dizer, tá maior a letra, para poder a pessoa olhar e falar, nossa, seminário de gestão de mudança, vai ser FATEC Araçatuba, vai ser dia 20 de março às 8 horas. Já deu aquele impacto. E aí, na programação, a gente verifica que as fontes são diferentes, são menores, mas são claras, para que a gente possa entender, né? Então, foi feito, como eu falei para vocês, eu utilizei o Canvas. E agora eu vou mostrar para vocês alguns folders que eu catei aqui, né, em casa, para vocês verem. Olha só, tá vendo? Esse daqui, ele fala a respeito da CPFL, tá? Então, ele mostrou aqui que a gente pode ter uma conta premiada, tá? E ele utilizou os dois lados, ó. Então, tem figura, tem o QR Code para poder, né, a gente acessar. Aí aqui eu tenho um outro, e aqui é a respeito de produtos que são utilizados na agricultura, tá? Então, olha só, tem aqui os vários tipos de produtos falando, eles utilizam todas as páginas. Esse aqui é o formato A4, mas parece um livrinho, né? Olha esse formato que diferente, gente. Olha, ele é uma circunferência, olha só. E eles também estão falando a respeito de produtos que são utilizados, nesse caso aqui na soja. Por que tanto material assim de agrícola? Meu marido é agrônomo, então eu peguei dele, emprestado. Ó, cana-de-açúcar, algodão, olha só. Então, já é um outro formato. Aqui, um formato, olha só, também, ó, pequenininho, mas que a gente abre, é de uma igreja que está falando a respeito, né, da doutrina.
também peguei para mostrar para vocês. Aqui é bem pequenininho, olha esse aqui, falando a respeito de meditação, olha só, de yoga. Um outro aqui eu achei muito interessante, formato redondo também, que ele fala a respeito dos EPIs, né? Olha só, equipamento de proteção individual, e aqui também é na área agrícola, então ele vai mexendo aqui, ó, e vai mudando, olha isso. Muito interessante, olha só, muito, achei muito interessante. Mais um outro aqui, também mostrando um produto agrícola, informando quais quantidades, o que consta no produto. Então, vários tipos de flor. Então, pessoal, tentei ser rápida, né? Eu sei que está todo mundo correndo. Agradeço mais uma vez a oportunidade e qualquer dúvida vocês podem perguntar, né? Que a gente tenta responder. Muito obrigada. Parabéns, professora Agatha, mais uma vez. Excelente apresentação, né? Na verdade, professor Tremonti, apresentação Legal, ótima. parabéns, professora. Posso fazer um comentário? Não, Claro, professor. Fique à só um vontade, por comentário. favor. Quando você apresentou o boletim, trabalhava numa empresa e eu era colaborador. E não tinha nada a ver com confecção. Eu era um colaborador com notícia, né? E a Rádio Camanducaia, não sei se vocês lembram, quando não tem notícia, inventa, né? Mas o que era o boletim? O boletim corporativo. E a grande dificuldade que eu via dos organizadores era mental. Todo mês tinha uma avalanche de notícia. E era difícil fazer uma diagramação. Ele era um A3 dobrado no meio, então tinha 4 páginas, né? 4 folhas, 4 páginas. E a gente tinha tanta notícia que era difícil o grupo, sintetizar essas informações corporativas em 4 pontos. É esse o comentário, mas era uma ferramenta feroz dentro da empresa, que ele abria também para parceiros da empresa. Então, tinha espaço para os parceiros. Além de falar tudo que você abordou, tinha tendo um espaço para terceiro. Muito legal. Mas a dificuldade realmente era fazer diagramação. Obrigado, professora. Parabéns. Valeu, professor Tremonti. O professor Tremonti trouxe aqui uma questão importante e que vocês podem utilizar, que é não se ater apenas ao que foi apresentado aqui. Existem N, milhares de opções para que vocês desenvolvam um boletim, um folder. O professor trouxe que tinha espaço para parceiros, né? Então, assim, as informações, obviamente, que a professora Agatha trouxe são direcionamentos importantes, né? É um norte para que vocês possam desenvolver aí o material de vocês, mas sejam criativos, né? Utilizem aí a criatividade de vocês de forma colaborativa, para que vocês possam criar um material que seja significativo para a atividade que vocês vão desenvolver, tá? A outra questão, a professora trouxe um exemplo apenas, né? Que foi realizado na FATEC, com estudantes e acadêmicos. Pessoal, vocês vão desenvolver para a comunidade, essa é a ideia da extensão, que vocês possam levar um pouquinho do conhecimento para fora dos muros da universidade, né? Para a sociedade, né? Para a sociedade como um todo. Mas é excelente a apresentação da professora Agatha e todo semestre ela traz folders diferentes aqui, né? Então, é muito legal essa interação que a gente tem. E, mais uma vez, muito obrigado, professor. Deixa eu compartilhar aqui, gente, a lista de presença pelo QR Code, tá? Então, acho que vocês estão conseguindo ver, tá? Podem escanear aí o QR Code, eu vou colocar também no chat aí, para que vocês possam acessar, tá? Caso não estejam vendo ao vivo, tá bom? E é isso. Deixa eu parar o compartilhamento. Pessoal, a lista ficará disponível até dia 31/5.
procurem os seus mediadores, caso tenham dúvidas. Quem estiver aí no quarto, quinto e sexto semestre, os mediadores de PI, tá? E mais uma vez eu agradeço pela participação dos professores, professora Ágata, professora Cida, professor Tremonti, que está sempre conosco, que é também mediador da disciplina de métodos para a produção do conhecimento. E mais uma vez eu quero agradecer aí a parceria de todos os alunos que estiveram aqui presentes e todos que vão assistir essa gravação. Um grande abraço, eu deixo os professores encerrarem aqui. Obrigado, professor Vitor. Obrigado, professora Ágata. Obrigado, professora Cida. Até o próximo encontro. Obrigada, professor Obrigada. Vitor, mais uma vez, pela oportunidade, parceria, professora Cida também, parceria, todo semestre, e agradeço imensamente ao professor Tremonti por estar aqui nos auxiliando também, e agradeço a todos os alunos, né, que aqui se encontram, agradeço imensamente. E precisando, a gente está sempre aberto, né, o que vocês precisarem, vocês mandam mensagem, a gente está sempre tentando refazer o melhor para vocês. Muito obrigada. É verdade. Muito obrigada pela oportunidade, pela partilha, pela parceria. Professor Victor sempre nos deixando muito à vontade. Professora Agatha, uma imensa satisfação. Eu a encontro, né, nessas oportunidades, mas é muito bom saber quando a gente vai estar juntos, né, nesse momento. E agradecer ao professor Tremonti, que gentilmente veio aqui nos apoiar, né? Veio também se envolver com os alunos. E aos alunos que estão aqui, muito obrigada, né, pela disponibilidade. A gente sabe que o horário não é acessível a todos, mas aqueles que vão assistir também vão estar conosco de alguma forma, né? Então, mais uma vez, muito, muito, muito grata. É uma satisfação realmente enorme para mim. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Vai, gente. gente. Tchau, Muito tchau. obrigado. Grande abraço.